Olá, meu nome é Lia Baron, eu sou gestora cultural e pesquisadora. Queria começar essa aula agradecendo o convite da Fundação Perseu Abramo para participar do corpo docente desse curso e ressaltar a importância de serem desenvolvidos processos formativos nesse momento em que a gente está vivendo, momento em que o campo cultural, que conheceu tanto vigor e crescimento nas últimas décadas, encontra-se, ao contrário, num processo de fragilização institucional e também mercadológica. Então, acredito que os processos de formação são grandes estratégias muito potentes e vigorosas para a reversão desse quadro. Bom, o tema da aula é políticas culturais no Brasil, que se configura como um tema amplo, que certamente perpassa temas de todas as outras aulas que estão previstas nesse curso. Mas a ideia é que aqui a gente trabalhe as políticas culturais brasileiras com 3 focos específicos, que são descentralização do acesso à cultura no Brasil, o programa Cultura Viva e a gestão pública e as políticas culturais. Bom, quem conhece a história das políticas culturais no Brasil sabe que ela começa a se constituir de uma maneira mais estruturante a partir da década de 30, com a experiência de Mário de Andrade, à frente do Departamento de Cultura de São Paulo, mas também com a criação de algumas estruturas e instituições mais robustas no governo federal, como, por exemplo, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Instituto Nacional de Cinema Educativo e o Instituto Nacional do Livro, entre outros. Ao longo do século XX, as políticas culturais no Brasil vão passar por alguns ciclos de maior desenvolvimento mais forte e outros não tão denso. Eu destacaria aqui como exemplo desse ciclo de desenvolvimento mais acelerado as décadas de 60 e 70, principalmente 70, com a atuação da Funarte e da Embrafilme, e a década de 90 também, que é o momento em que são criadas as leis de incentivo, a Lei Rouanet, né, em escala federal, e depois em escala estadual e municipal, todas as outras leis do ICMS, do ISS e de IPTU, que a gente conhece, que se proliferaram e que ainda são atuantes ainda hoje. Mas a gente sabe também que existe um momento na história das políticas culturais brasileiras, um momento de ruptura, né, um momento assim de inflexão muito importante, decisivo, né, que faz com que as políticas culturais no Brasil acabem se tornando referência em todo o mundo. E o marco desse processo é a chegada do Gilberto Gil ao Ministério da Cultura em 2003, a convite do presidente Lula. Quando Gilberto Gil assume, eu digo que isso se torna um marco, né, uma nova inflexão, porque ele começa a desenvolver uma série de ações muito fortes, estruturantes e conectadas entre si. É isso que a gente chama exatamente de políticas culturais, né? Quando essas ações conseguem se integrar e responder a determinados objetivos e demandas sociais. Mas também é muito interessante esse processo porque ele é marcado por uma nova proposta conceitual do que seja a cultura e do que sejam as políticas culturais. E essa nova proposta, ela está fundamentada num entendimento antropológico de cultura, né? A cultura diria respeito muito mais aos processos simbólicos, aos saberes, aos fazeres, aos fluxos culturais que se dão no cotidiano, né, no dia a dia de uma determinada comunidade ou de uma determinada sociedade, muito mais do que aquilo que se entendia tradicionalmente por cultura, que está muito mais vinculado ao patrimônio artístico, ao patrimônio edificado, às artes clássicas, né, as belas artes e belas letras, ou então aos produtos e bens culturais, né? E o fato de que essa nova noção de cultura tenha se colocado, ela vai acabar se desdobrando na formulação e na efetividade de algumas políticas muito inovadoras naquele contexto, né? Mas eu queria dizer que, na verdade, assim, um pouco anteriormente a essas políticas, os pressupostos que eram subjacentes a elas acabaram sendo expressos de uma maneira textual e muito clara pelo discurso de posse do Gilberto Gil, em 2003, quando ele assume um texto, além de muito potente na sua argumentação, também vigoroso no tom ensaístico que ele assume, por isso tão difundido, né, e tão lido. E aí eu queria recuperar aqui alguns trechos do discurso para que a gente consiga pontuar alguns pressupostos
que já estavam colocados naquele momento e que vão ser desdobrados em algumas políticas que vêm a se desenrolar a partir de então. Então, vou retomar aqui, apresentar alguns trechos que estão colocados nesse discurso. Quero que o Ministério esteja presente em todos os cantos e recantos do nosso país. Então, assim, o discurso já se inicia com uma frase que aponta para esse princípio da descentralização, né? A ideia de que o Ministério consiga chegar em regiões, em áreas do Brasil que não estavam antes contempladas no escopo das políticas públicas de cultura. Segundo trecho. Quero que esta seja a casa de todos os que pensam e que fazem o Brasil. E aqui eu chamaria isso de princípio da democratização, né? A ideia de que o Ministério e o Estado brasileiro sejam de alguma maneira a casa de todos. Mais adiante, considerando o reposicionamento da ideia de cultura que está colocada nessa ideia antropológica de cultura, o Gil vai também reposicionar o papel do Estado diante do dado cultural e do fazer cultural, né? Qual seria a responsabilidade do Estado diante disso? E ele diz: não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim criar condições de acesso universal aos bens simbólicos. Eu chamaria isso de princípio da acessibilidade. E mais adiante, não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim proporcionar condições necessárias para a criação e a produção de bens culturais. Aqui eu diria que é o princípio do reconhecimento e do fomento. E ele termina no quinto trecho, porque o acesso à cultura é um direito básico de cidadania, que está garantido, aliás, pela Constituição de 88, nos seus artigos 215 e 216, mas ainda não havia acontecido uma gestão pública de cultura que tivesse encarado a efetividade dos direitos culturais na sua radicalidade. Por último, é importante pontuar que mesmo que o ministro coloque naquele momento que não cabe ao Estado fazer cultura, por outro lado, existe uma preocupação de que o Estado não assuma uma posição tímida ou opaca, né, diante do contexto cultural, até porque é responsabilidade do Estado garantir igualdades, né, garantir igualdades sociais e culturais também. Então, ele acaba colocando o Estado como uma função, colocando ao Estado uma função de ativadora e fomentadora de determinados processos. Ele diz: é preciso intervir, não segundo a cartilha do velho modelo estatizante, mas para clarear caminhos, abrir clareiras, estimular, abrigar, para fazer uma espécie de doinho antropológico, massageando pontos vitais, mas momentaneamente desprezados ou adormecidos do corpo cultural do nosso país. Esse discurso foi proferido em 2003 e logo em 2004 é lançado um programa que vai tornar concreto, vai tornar palpável esse conjunto de princípios e de pressupostos sobre os quais eu vinha discorrendo. O princípio da descentralização, da democratização, da acessibilidade, da cidadania cultural, do reconhecimento e do fomento. Todos eles acabaram se consolidando no programa Cultura Viva, que foi estabelecido pela Portaria 156 de 6 de julho de 2004, que cria o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, Cultura Viva, com o objetivo de promover o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural, assim como de potencializar energias sociais e culturais, visando a construção de novos valores de cooperação e solidariedade. Aí tem algumas palavras-chave que estão no texto dessa portaria que são constitutivas do programa. Quer dizer, cooperação, solidariedade, fruição, produção e difusão cultural. Dentro do material discursivo do programa, dos seus catálogos, do seu material de divulgação, existem 3 palavras que aparecem recorrentemente, que são consideradas o tripé discursivo sobre o qual esse programa se constitui, que são autonomia, protagonismo e empoderamento. O que é o Cultura Viva? Bom, inicialmente existia a perspectiva de que fossem construídas bases de apoio à cultura, as chamadas BACs, foi o primeiro formato proposto para o programa, que seriam prédios, casas, uma infraestrutura que seria disposta para a produção cultural que se desse de maneira horizontal e coletivizante. Num segundo momento, entendeu-se que seria mais importante reconhecer processos e fluxos de produção cultural que já se dessem na sociedade, seria mais produtivo do que criar novas estruturas prediais que pudessem abrigar esses fluxos e processos.
Então o programa muda de formato e chega nesse formato dos pontos de cultura. Bom, passaram a ser abertos editais para que organizações sem fins lucrativos, que fossem ativadores e promotores de fluxos culturais, fossem reconhecidas e financiadas, fomentadas pelo Estado. Segundo Célio Turino, esses pontos de cultura, e Célio Turino, é importante que se diga, foi um dos formuladores da política de cultura viva, era secretário do Ministério da Cultura naquela época. Segundo ele, um ponto de cultura é um organizador da cultura no nível local, atuando como ponto de recepção e irradiação de cultura. O Célio Turino, ele relata a constituição desse programa em um livro cuja leitura eu recomendo enfaticamente, assim como o discurso de posse do Gil, sobre o qual eu falei anteriormente, e o nome desse livro é Ponto de Cultura, o Brasil de Baixo para Cima. Ele conta alguns detalhes desse processo de formulação até que se chegasse nesse formato final, que foi o formato dos pontos de cultura. Então, essas organizações da sociedade civil sem fins lucrativos concorriam a editais, eram selecionadas, eram reconhecidas como pontos e recebiam um aporte do Estado, né, um aporte do governo. Esse aporte era repassado anualmente e de maneira continuada ao longo de 2 ou 3 anos, para que essas organizações conseguissem custear, manter as suas atividades correntes. Bom, os pontos de cultura poderiam ter tipificações variadas, tipos de atividades variados. Quer dizer, existiam pontos de cultura que trabalhavam mais no crivo das formações artísticas, outros pontos de cultura que trabalhavam mais com comunicação comunitária, cortes identitários, saúde mental, enfim, o importante é que eles tivessem um trabalho que fosse democratizante e coletivizante, né? Eles deviam, de alguma maneira, estar a serviço dos fluxos culturais que se davam em determinadas comunidades. O importante dizer é que a lógica desse processo, a ênfase desse processo, é que fossem, não vou dizer descobertos, que descoberto é uma palavra inapropriada e muito forte, mas que alguns trabalhos que estavam colocados em áreas e circuitos invisibilizados fossem trazidos à luz da gestão pública de cultura e do Estado brasileiro por meio do seu Ministério da Cultura. Então, por meio do Cultura Viva, foram conhecidos processos e trabalhos de produção cultural antes invisíveis, e foram conhecidos processos que se davam em regiões, áreas, rincões, interiores e litorais do Brasil, áreas que ainda não estavam colocadas no mapa do fomento e do reconhecimento cultural brasileiro. Bom, então, quando esses pontos de cultura eram selecionados por meio de editais públicos, eles recebiam aporte financeiro por meio de um modelo de parceria com o Estado, que era assinatura de convênios, né? Os convênios são formas jurídicas de parceria que são bastante rígidas, né? São formas bastante inflexíveis para esse tipo de relação que se pretendia ter de reconhecimento e fomento com organizações que atuavam em regiões muitas vezes periféricas, que não participavam ainda de um circuito mais institucionalizado da gestão cultural e da cultura. Mas, de toda maneira, eram assinados esses convênios, as organizações começavam a receber os seus repasses, e assim que começavam a receber o financiamento, recebiam também kits multimídia, kits de equipamento digital, quer dizer, já eram colocados, muitas já estavam, outras eram colocadas já dentro de um panorama, de um paradigma da produção em meio digital, que favorecia que eles montassem estúdios e laboratórios de produção e também que entrassem em contato com os outros pontos de cultura por meio das redes. Outro dado importante de se ressaltar a respeito do Cultura Viva é que periodicamente eram montados as teias, eram festivais de encontros de pontos de cultura, que tinham às vezes o formato de mostras artísticas, mas também ocasiões em que a própria política do Cultura Viva era rediscutida, mas o mais importante disso tudo é que era um momento em que os pontos de cultura estavam em contato presencial entre si, trabalhando juntos, se conhecendo, trocando informações, trocando tecnologias sociais e trocando metodologias de produção. Então, interessante do Cultura Viva que, se por um lado a ideia da descentralização, o paradigma da descentralização é muito forte,
Por outro lado, a ideia do contato, da formação de rede, do compartilhamento de métodos e formas de fazer, saberes e formas de gestão também é muito importante, muito decisivo. Bom, a gente chega aqui no segundo ciclo do desenvolvimento do programa Cultura Viva, que se dá mais ou menos ali nos anos de 2007, 2008, Cultura Viva começa a ganhar uma escala, inclusive numérica, muito grande no Brasil, começa a se espalhar por todos os estados brasileiros. Nesse momento já deviam ser reconhecidos aí mais ou menos 3.500 pontos de cultura, se transforma realmente numa política nacional. E naturalmente começou a existir uma dificuldade do governo federal, do Ministério da Cultura, de gerenciar uma política que se dava de maneira tão capilarizada, tão numerosa e tão capilarizada pelo Brasil. Então a estratégia para que essa política fosse mantida e desdobrada foi que o Ministério da Cultura estabelecesse convênios com estados e municípios para que eles próprios conseguissem desenvolver, administrar e gerenciar as suas próprias redes de ponto de cultura. Eu, por exemplo, fui gestora de uma dessas redes, da Rede Carioca de Pontos de Cultura, que é permitida por um convênio que foi assinado em 2009. Essa rede só foi implementada em 2013, demorou 4 anos para sair do papel. Mas, enfim, de toda maneira, vivenciei essa experiência de implementar no nível municipal, no nível local, essa política que foi formulada como uma política nacionalizada, né? Bom, quanto mais o Cultura Viva se descentralizava, mais ficava claro que existia um paradoxo que estava instalado na base desse programa, né? Se por um lado era um programa que pretendia ativar fluxos e processos culturais, né, dar conta dessa fluidez da produção cultural, por outro lado ele pressupunha mecanismos administrativos muito burocratizados, administrativos e jurídicos, né, muito rígidos e muito burocratizados. Por exemplo, procedimento de editais, era necessário que o ponto de cultura, para ser reconhecido, dispusesse de uma constituição jurídica, pelo menos 2, 3 anos de constituição jurídica, era preciso que se formalizassem os convênios, como eu disse, são instrumentos rígidos, e as prestações de contas, também os métodos de prestação de contas sobre a execução financeira, também era muito pouco flexível para a realidade dessas atividades, né, desses conjuntos de pessoas que trabalhavam em função de determinadas ações nas suas comunidades. Então, essa situação acabou por se tornar um nó no desenvolvimento desse programa, né? Não foi raro que pontos de cultura não conseguissem realizar as suas prestações de contas ou que as suas atividades não correspondessem de fato àquilo que era demandado no acompanhamento administrativo dos seus projetos e acabavam sendo criminalizadas, considerados inadimplentes e, enfim, outros processos que inviabilizavam o desenvolvimento das suas atividades, né? Então, o terceiro ciclo da Política Nacional de Cultura Viva, ele vem atenuar esse nó, né? Ele vem atenuar esse desafio, que é o desafio da burocratização. E ele tem o seu marco com a sanção da Lei Cultura Viva, que é a Lei 13.018, de 22 de julho de 2014, e aí eu vou ressaltar alguns aspectos interessantes dessa lei. Primeiro, a lei representa um grande ganho da sociedade civil, que já vinha batalhando, né, por essa aprovação e por essa sanção há muitos anos, porque ela torna o Cultura Viva, o programa Cultura Viva, acaba sendo tornado reconhecido como uma política de Estado, né, com garantia de continuidade, perenidade e estabilidade, né? É isso que a lei vem fazer com aquilo que já se constituía há 10 anos como um grande programa nacional. Em segundo lugar, a lei vem substituir os convênios por termos de compromisso cultural, que são instrumentos jurídicos muito mais flexíveis e que são desenhados especificamente para esse tipo de relação do Ministério da Cultura com os pontos de cultura. Então, sobretudo do ponto de vista da prestação de contas, os termos de compromisso cultural vêm flexibilizar, né, as atividades gerenciais dos pontos de cultura, né, torná-las mais fáceis e mais flexíveis. Bom, em terceiro lugar, a Lei Cultura Viva estabelece o Cadastro Nacional de Pontos de Cultura,
que faz, em primeiro lugar, com que alguns pontos possam ser reconhecidos como pontos de cultura, mesmo que não recebam o fomento do Estado, e, em segundo lugar, com que esses pontos de cultura reconhecidos possam ser mapeados, né? Possam ter um reconhecimento geográfico mais concreto. O dado cruel é que a sanção da Lei Cultura Viva era concomitante com o período em que o Ministério da Cultura, o próprio Ministério da Cultura, começa a se ver numa situação de fragilidade, numa situação de declínio de investimento orçamentário, e é claro que isso vai se refletir na Política Nacional de Cultura Viva, que até então era a política mais robusta e assim, que mais refletia as ambições daquelas gestões que se davam ali na primeira, segunda década dos anos 2000. Então, essa política vê um declínio, um ocaso, que se dá no mesmo momento da ideia de políticas culturais como um todo no Brasil. Esse processo ele é concomitante. Por outro lado, o que a gente pode ressaltar como legado assim do Cultura Viva, a Cultura Viva ainda existe, não existe em toda a sua força, toda a sua potência, mas existe como lei, ele ainda ocupa um lugar dentro da estrutura institucional do Ministério da Cultura. Não é um lugar de tanto valor e tanta representatividade, mas de toda maneira ele ainda está colocado ali no conjunto das políticas. Mas eu vinha falando que como legado que eu acho interessante pontuar é que esse processo de descentralização do Cultura Viva ele acabou incitando estados e municípios a desenvolverem as suas próprias políticas de cidadania e diversidade cultural. Então são políticas que acabam bebendo dessa fonte conceitual, teórica, de formulação, que é o Cultura Viva, que é uma fonte muito forte, né, muito inovadora. Mas, de outro modo, essas políticas acabam avançando um pouco nesses desafios, né, nesses nós que eram colocados na burocratização, na excessiva rigidez do programa Cultura Viva nos seus termos administrativos, né? Então são desenvolvidas políticas que são mais adequadas a esse tipo de relação que se dá com agentes culturais que muitas vezes são informalizados, que muitas vezes não participam de processos técnicos e formativos para o gerenciamento cultural, mas que estão ali desenvolvendo as suas atividades nas periferias das cidades, nos interiores do Brasil. E aí, quando eu digo periferias, não estou me referindo simplesmente a critérios geográficos, né? Mas também a essas bordas institucionais e mercadológicas dos circuitos culturais. Então, nesse quadro de políticas que são desenvolvidas por estados e municípios, a partir do programa Cultura Viva, impulsionados pelo Cultura Viva, eu destacaria aqui algumas experiências. Em primeiro lugar, vou destacar a experiência do VAI de São Paulo, e aí vou fazer aqui uma ressalva, porque na verdade o VAI não se constitui como um desdobramento do Cultura Viva, ele é criado concomitantemente à Cultura Viva, se não me engano em 2003, num movimento muito pioneiro do município de São Paulo. Ele é criado já como uma lei, ele começa como uma lei e vai acabar se desenvolvendo como um programa, e um programa muito efetivo, né, no sentido de incluir as periferias do município de São Paulo no circuito do fomento paulista. Depois eu vou ressaltar aqui a política de ações locais, que foi desenvolvida pelo município do Rio de Janeiro, tem algumas similaridades com o VAI e outras singularidades, né? Foi uma política desenvolvida especificamente para essa região metropolitana do Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de trabalhar nisso no período que tive trabalhando na prefeitura, na Secretaria de Cultura do Rio. Recentemente, Belo Horizonte tem lançado alguns editais que têm esse caráter da territorialização e da descentralização também. Um edital que vem sendo lançado é o edital de Centra, que já no seu nome diz muito o que pretende, qual é o seu objetivo, né? O Favela Criativa, que foi uma política desenvolvida pelo Estado do Rio de Janeiro, ali mais ou menos em 2013, 2014, que trabalhava também no sentido de potencializar expressões artísticas que se davam nas favelas do Rio de Janeiro.
em outros municípios da região metropolitana e Baixada, e o Distrito Federal e o Espírito Santo também têm trabalhado aí na formulação de alguns editais e políticas específicas para as suas regiões periféricas. Do ponto de vista dos avanços formais, eu vinha falando a esse respeito, né, da importância de serem desenvolvidos mecanismos de desburocratização para que o acesso seja possibilitado de uma maneira mais fluida. Eu poderia destacar aqui alguns pontos, né, alguns tópicos, alguns são comuns a essas políticas e a esses editais que vêm sendo lançados mais recentemente. O primeiro deles é a admissibilidade de pessoas físicas, coletivos e grupos informais, que do ponto de vista formal, esses coletivos e grupos muitas vezes são representados por um dos seus integrantes, né? Isso é muito importante para que essas políticas com perfil mais democratizante, descentralizante, consigam chegar de fato na ponta. Depois, a gente tem percebido que os editais eles já começam a ser publicados com uma linguagem muito mais simplificada, né? Eles falam de uma maneira muito mais direta com os proponentes e com o seu público-alvo. Em terceiro lugar, a gente tem o dado da divulgação presencial, né? A gente aí tem estratégias de contratação de articuladores locais, que são pessoas que vão até a ponta levar a informação, né, da abertura dos editais, ou mesmo caravanas, né, em que quadros técnicos dos governos e das secretarias vão até as comunidades, até os bairros, fazendo explicações sobre os métodos de inscrição e de seleção, por exemplo. Outra coisa importante, uma metodologia que vem sendo testada por essas políticas, diz respeito ao processo seletivo. Muitas delas incluem uma fase de encontro presencial com os proponentes. Essa fase é muito importante porque ela traz uma liberdade expressiva para os proponentes, para além da discursividade do texto escrito. Então, quem tem dificuldade de criar uma narrativa escrita sobre as suas ações, sobre o que faz lá na ponta, tem um momento de expressão que é muito mais facilitado, né, para quem tem essa fluência, né, na expressão oral. Depois eu ressaltaria aqui que muitos editais trazem um mecanismo da chancela. Eu estava falando sobre o Cadastro Nacional de Pontos de Cultura, e essas experiências estaduais e municipais trazem, muitas delas, um mecanismo similar, que é assim, algumas iniciativas que, por exemplo, não chegam a ser fomentadas pelo Estado, por outro lado, recebem uma chancela do governo de que promovem impacto local, de que são necessárias para o desenvolvimento cultural de uma determinada comunidade. Esse reconhecimento acaba sendo muito importante para essas iniciativas. Um ponto crucial também é a prestação de contas sobre a execução das atividades que são previstas nos projetos, e não necessariamente uma prestação de contas em cima da execução financeira do próprio projeto. Uma vez que esses agenciamentos culturais muitas vezes não estão tão preparados, não tem tanta infraestrutura para dar conta desses procedimentos gerenciais mais rígidos, é muito importante que eles consigam dizer ao Estado que sim, aquela verba foi executada, e sim, ela foi executada de maneira apropriada, conseguindo enviar registro, documentação e relatório de execução dos seus fazeres, muito mais do que notas fiscais que comprovem a bem execução da verba. E por fim, eu gostaria de ressaltar que esses editais, um outro ponto muito valioso desses editais, é que eles já permitem que os projetos sejam inscritos contemplando uma diversidade de linguagens e até uma relação de integração entre essas linguagens artísticas. Então, por exemplo, expressões artísticas e culturais que não poderiam se encaixar em determinados editais voltados para linguagens canônicas, né, segmentadas e compartilhadas de acordo com essas hierarquias que são colocadas dentro de um entendimento mais tradicional das artes brasileiras, essas expressões que são mais metropolitanas, mais populares e mais integradas, elas veem nesses editais um canal muito mais democrático e muito mais aberto para que os seus fazeres artísticos sejam reconhecidos. Bom, essa aula procurou demonstrar, em suma,
que a gestão do ministro Gilberto Gil representou uma grande ruptura no âmbito das políticas culturais brasileiras, no sentido de reconhecer que os pressupostos da democratização, da descentralização, da acessibilidade e do reconhecimento dos direitos culturais eram sua grande prioridade. E essas prioridades elas foram expressas principalmente na forma de um programa que tomou uma escala realmente nacional, que é o programa Cultura Viva, e que passou a ser institucionalizada como uma política a partir da sanção da sua lei em 2014. Bom, essa política, concomitantemente à sanção da sua lei, encontrou seu ocaso, acabou se vendo fragilizada, mas, por outro lado, acabou incitando que estados e municípios desenvolvessem suas próprias ações e políticas de cidadania e de diversidade cultural. Essas políticas bebem na fonte conceitual do Cultura Viva por um lado, mas por outro lado avançam nos seus formatos administrativos, burocráticos e jurídicos, representando no seu conjunto um campo de inovação no ambiente das políticas culturais. Eu termino essa aula com a expectativa de que esses estados e municípios, nesse momento de crise federal em que a gente vive, continuem aprofundando essas políticas de cidadania e de diversidade, aprimorando essas políticas, e na expectativa também de que o Cultura Viva venha a ser retomado como uma política de fato nacional institucionalizada, quer dizer que novas redes de pontos de cultura venham a ser ativadas, ou mesmo que as redes já existentes passem a ser fomentadas, mais uma vez fomentadas. Isso não é uma luta pontual, uma batalha específica, ela está dentro de um campo muito mais amplo, que é uma batalha que a gente vem travando, de novo pela garantia dos direitos culturais de todos os brasileiros e pelo reconhecimento de que a cultura possa realmente ser indutora de desenvolvimento social e humano, um reconhecimento que já foi muito concreto, que já foi muito palpável num determinado momento recente, super recente da nossa história, e que nesse período que a gente está vivendo, a gente tem entendido que essa força, o reconhecimento dessa força indutora de desenvolvimento humano e cultural da cultura passa por um momento de fragilização, mas nós estamos aqui, eu entendo que esse curso ele é desenvolvido no sentido de aglutinar forças, né, e de potencializar forças para que num determinado momento em que essa crise esteja atenuada, o reconhecimento desses direitos e o reconhecimento das atividades culturais que se dão de uma maneira transformadora em todos os cantos e recantos do Brasil possa ser retomada.